1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem que morava em Ramataim. Era descendente da família de Zufi, das montanhas de Efraim. Seu nome era Eucana. O parentesco dele com Zufi de Efraim era por parte de seu pai Jeroão, seu avô Eliú e seu bisavô Tou. Ele tinha 2 mulheres. A primeira chamava-se Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todo ano, esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos de anjos. Eli e seus 2 filhos, Rofni e Finéias, eram os sacerdotes do Eterno. Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada à sua mulher Penina e a seus filhos. Mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque a amava muito e pelo fato de o Eterno não ter dado filhos a ela. Sua rival a provocava sem dó, irritando-a e sempre lembrando-a de que o Eterno a deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos. Sempre que a família ia ao santuário do Eterno, Ana já sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdia o apetite. Certa vez, Eucana, o marido, perguntou: Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou melhor para você que 10 filhos? Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então, fez um voto. Ó Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum de sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Por isso se aproximou dela e perguntou: Você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Largue esse vício, mulher. Ana respondeu: Não, Senhor. Estou muito angustiada. Não andei bebendo. Não bebi vinho nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito. Por isso estou aqui há tanto tempo. Ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Ela pediu: Pense sempre bem de mim. Depois disso voltou para junto do marido e comeu com apetite. Agora estava radiante. Eles se levantaram bem cedo, adoraram ao Eterno e retornaram para Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Eterno lembrou-se do seu pedido. Antes do final do ano, Ana engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome Samuel, pois disse: Eu o pedi ao Eterno. Quando chegou outra vez a época de Eucana voltar a Siló para o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não o acompanhou. Ela disse ao marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Eterno. Ele ficará ali para sempre. Eucana respondeu: Faça o que você achar melhor. Fique em casa até o menino estar desmamado. Sim, que o Eterno conclua o que ele começou. Naquele ano, ela ficou em casa e amamentou o filho. Depois que o desmamou, ela o levou a Siló, com uma oferta generosa para a refeição sagrada: um novilho de 3 anos, farinha e vinho. O menino ainda era bem novo.
Eles mataram um novilho e depois levaram o menino a Eli. Ana disse: Senhor, acredita que eu sou aquela mulher que estava neste mesmo lugar, diante do Senhor, orando ao Eterno? Eu orava por esta criança, e o Eterno concedeu a mim o que pedi. Agora eu o estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Eles adoraram ao Eterno ali. 1 Samuel, capítulo 2. Ana orou. Canto de alegria por causa das notícias do Eterno. Estou andando nas nuvens. Estou rindo dos meus rivais. Estou dançando minha salvação. Não há santo como o Eterno, nenhum rochedo como Deus. Não falem com arrogância. Não saiam de sua boca palavras de orgulho, pois o Eterno conhece todas as coisas. Ele mede tudo o que acontece. As armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados. Os mais abastados agora mendigam o pão nas ruas, mas os famintos têm comida em dobro. A mulher estéril está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos ficou sem eles. O Eterno traz a morte e o Eterno traz a vida. Faz descer a cova e faz ressurgir. O Eterno faz empobrecer e envia riquezas. Ele rebaixa e exalta. Ele põe o pobre de pé outra vez. Anima os esgotados com nova esperança. Restaura na vida deles a dignidade e o respeito. Faz que tenham um lugar ao sol. Pois ao Eterno pertencem as próprias estruturas da terra. Ele estabeleceu a terra sobre um fundamento bem firme. Ele protege os amigos fiéis o tempo todo, mas deixa o perverso tropeçar na escuridão. Ninguém consegue sucesso nesta vida por esforço próprio. Os inimigos do Eterno serão destruídos com rajadas do céu. Serão amontoados e queimados. O Eterno estabelecerá a justiça sobre toda a terra. Ele dará força ao rei. Ele estabelecerá o seu ungido sobre todo o mundo. Eucana voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou servindo ao Eterno sob os cuidados do sacerdote Eli. Os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Eles não acreditavam no Eterno e levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. Quando alguém oferecia um sacrifício, era costume o ajudante do sacerdote chegar e, enquanto a carne estava ainda cozinhando, meter o garfo de 3 pontas na panela. O que ele tirasse com o garfo era a porção do sacerdote. Mas os filhos de Eli agiam de outro modo com os israelitas que vinham oferecer sacrifício em Siló. Antes mesmo de se queimar a gordura para Deus, eles mandavam o ajudante do sacerdote dizer ao que estava oferecendo o sacrifício: "Dê um pouco desta carne para o sacerdote assar. Ele não gosta de carne cozida, só de carne mal passada." Se a pessoa resistisse dizendo: "Deixe primeiro queimar a gordura, a porção de Deus, depois leve o que quiser", o ajudante insistia: "Não, preciso agora. Se não me der, vou ter de tomá-la à força." Era horrível o pecado que os 2 jovens cometiam, bem na presença do Eterno, profanando a oferta sagrada. Era essa a situação na época em que Samuel, ainda menino, costumava usar uma túnica de linho e servia ao Eterno. Todo ano sua mãe fazia uma pequena túnica, de acordo com o tamanho de Samuel, e entregava a ele quando ela e o marido vinham para o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: "O Eterno dê filhos no lugar do menino que vocês dedicaram ao Eterno." Com isso voltavam para casa. O Eterno foi muito bondoso para com Ana. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. O menino Samuel permaneceu no santuário e crescia diante do Eterno. Na época, Eli já era um homem idoso. Ele ficou sabendo que seus filhos tratavam mal o povo e dormiam com as mulheres que ajudavam no santuário.
O pai chamou a atenção deles. O que está acontecendo? Por que estão agindo desse modo? A toda hora ouço conversas sobre a maldade e o péssimo comportamento de vocês. Ah, meus filhos, isso não está certo. O povo do Eterno está dizendo coisas terríveis a respeito de vocês. Se vocês pecarem contra outra pessoa, ainda há esperança. Deus tem compaixão. Mas se estão pecando contra o Eterno, quem os defenderá? Mas eles estavam tão obcecados pela maldade que as palavras do pai entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Diante disso, a paciência do Eterno se esgotou, e ele decretou a morte daqueles rapazes. Mas o jovem Samuel era dedicado ao trabalho, abençoado pelo Eterno e estimado pelo povo. Um homem de Deus certa vez disse a Eli: O Eterno diz: Eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. De todas as tribos de Israel, escolhi sua família para que vocês sejam meus sacerdotes, para presidir o altar, queimar o incenso e vestir as roupas sacerdotais na minha presença. Encarreguei seus ancestrais de todas as ofertas de sacrifício em Israel. Por que vocês agora tratam as ofertas de sacrifício que ordenei para minha adoração como simples pilhagem? Por que você dá mais valor a seus filhos que a mim, permitindo que eles engordem com as ofertas, ignorando a minha vontade? Por isso, esta é a palavra do Eterno, o Deus de Israel. Ainda que eu tenha prometido a seus antepassados que vocês seriam meus sacerdotes para sempre, agora, lembrem-se, palavra do Eterno, não é possível continuar assim. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão humilhados. Saiba disto, muito em breve eliminarei sua família e sua descendência. Ninguém de sua família chegará à idade avançada. Você verá coisas boas acontecerem em Israel e ficará triste, porque ninguém de sua família viverá para desfrutá-las. Deixarei uma pessoa da família para continuar servindo no meu altar, mas a vida será sofrida, com muitas lágrimas. O restante de sua família morrerá cedo. O que acontecer com seus filhos, Hofni e Finéias, será a prova disso. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, estabelecerei para mim um sacerdote de verdade. Ele fará o que eu desejo e será o que eu quero que ele seja. Eu o protegerei e ele cumprirá o seu dever livremente no serviço do meu ungido. Os que sobreviverem de sua família vão pedir esmolas a ele, dizendo: Por favor, deixe-nos fazer algum trabalho de sacerdote, para ao menos termos o que comer.